Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e esta é mais uma aula do nosso curso de Arduino. Na última aula do curso, explanamos sobre o sensor de ultrassom, o módulo ultrassônico HC-SR04, que é este sensor aqui, que desenvolvemos todo um estudo e uma análise no diagrama esquemático dele e medimos os principais pontos, os principais sinais que tornam possível que este sensor efetue a medida de ultrassons. E aí hoje vamos fazer um medidor de distância, que mede a distância entre o sensor e um obstáculo à sua frente, que retorne para o serial monitor da ideia do Arduino em centímetros. A ligação é a mais simples possível. Temos aqui o sensor, o HC-SR04, e ele tem o pino de trigger e o pino de eco. O pino de trigger e o pino de eco vão conectados em I/Os quaisquer do Arduino, que podemos selecionar via software. O ground vai ao terra, que é incomum, também ao terra do Arduino, e o VCC é mais 5 volts, que também é junto com os 5 volts do Arduino. Vamos alimentar todo o sistema com a USB do notebook mesmo, pois é possível fazer isso, nesse caso, que o circuito não consome muita energia. Fazendo uma breve revisão do datasheet do sensor ultrassônico, basicamente temos que enviar um pulso de 10 microsegundos para o seu pino de trigger, logo este pino tem que ser configurado como saída no Arduino. Internamente ele gera 8 ciclos na frequência de 40 kHz e depois o pino de eco vai a nível alto por um período, por um tempo proporcional à distância que o sensor se encontra de um obstáculo. Significa que temos que configurar o pino de eco como uma entrada no Arduino e medir quanto tempo este pino fica em nível alto. A partir daí podemos utilizar as equações fornecidas aqui pelo próprio datasheet. Para a distância em centímetros é o valor em microsegundos dividido por 58, e em polegadas é o valor em microsegundos, que é a duração deste pulso, em microsegundos dividido por 148. E a equação geral é o tempo em nível alto, vezes a velocidade do som a uma temperatura de 25 graus Celsius se propagando no ar a 340 metros por segundo, dividido por 2, pois temos o tempo de ida e de volta, como explicamos na aula passada. Eu tenho aqui um código que desenvolvi para testarmos a priori o sensor, e depois eu vou demonstrar um código pronto da própria biblioteca Ultrasonic, que estou deixando para download na descrição do vídeo, que é mais simples ainda. O sensor de ultrassom tem a sua própria biblioteca para Arduino. E aí você baixa ela e já inclui nas suas bibliotecas. Obviamente vou demonstrar como fazer isso depois. E aí a primeira coisa que fazemos é definir os pinos de trigger e de eco, com a diretiva define da boa e velha linguagem C. Dizendo o trig, define trig 9, significa que o pino 9 do Arduino, já não é mais do ATmega328, é o pino 9 do Arduino, será a saída de trigger. E define eco 8 diz que o pino 8 do Arduino, no caso aqui vamos utilizar um Arduino do EMILA9, será a entrada de eco. Se você estiver utilizando um Arduino Uno, tudo o que precisa fazer é vir em Tools aqui na IDE, Board, e selecionar o Arduino que você tem. Pode ser o i1, o Uno, o Nano, aí você vê qual que está utilizando. E aí eu já aproveito para chamar a atenção aqui para essas linhas iniciais do código. Eu vejo muitos códigos de Arduino por aí que o pessoal gosta de fazer assim, int trig igual a 9. Ou seja, ele está criando uma variável chamada trig e igualando ao valor 9. Eu pergunto qual a utilidade disto, visto que estamos ocupando um espaço desnecessário no nosso código. Lembrem-se que as variáveis int ocupam 16 bits na memória. Então, para que
declarar uma variável para atribuir os pinos. Acostumem-se sempre a utilizar as diretivas define, que não ocupamos o espaço de uma variável no processador e ao mesmo tempo é muito mais prático. Então acostumem com essa sintaxe aqui dos defines, as diretivas define da boa e velha linguagem C. Seguindo com a explicação do código, criei uma função para gerar o pulso de trigger de 10 microsegundos. Ela está desenvolvida logo após o loop infinito, aí explicarei ela, mas não tem mistério nenhum. E agora sim, duas variáveis do tipo float, pois eu quero exibir a distância em centímetros com casas decimais. E aí uma pulse para armazenar o valor que o pino eco fica em nível alto, e uma dist centímetro que faz a conversão, pega a equação sugerida pelo datasheet do sensor e converte para a distância em centímetros. E aí esta função void setup inicializa o nosso processador. Primeiro, pinMode trig output. A função pinMode na ideia do Arduino configura as entradas e saídas. Trig será uma saída, output. Pinmode echo input, que será uma entrada. E aí perceba que eu já estou utilizando as diretivas aqui, os nomes dados nas diretivas, que são mnemônicos para os pinos do Arduino. Aí dessa forma, toda vez que aparece trig e echo no meu código, e porventura eu queira trocar eles de pino, de I/O, eu posso simplesmente alterar o valor aqui na diretiva e estará pronto. Não precisa estar alterando no código todo. É uma grande vantagem do uso das diretivas define. A função digital write trig low coloca o pino trigger inicialmente em nível baixo, e aí iniciamos a comunicação serial com a função também da biblioteca do Arduino, serial.begin, e aí o parâmetro é a taxa de transmissão de dados, o bound rate de 9600. Void loop é o loop infinito, é o que vai se repetir constantemente até reinicializarmos o processador ou desligarmos o sistema embarcado. A primeira coisa é chamar a função trig pulse, para gerar o trigger do sensor e ele começar a medir, como estudamos detalhadamente no último vídeo. Gerando o pulso de trigger, vamos utilizar a variável pulse e aí a função reservada também da ideia do Arduino, pulse in, que ela armazena o valor de um pulso em nível alto ou em nível baixo. Como o eco fica em nível alto, em nível high, temos que colocar que queremos medir o tempo do eco, do pino de eco, em nível alto, colocando o parâmetro high. Com isso já armazenamos o tempo em microsegundos nesta variável aqui. O tempo que o eco fica em nível alto, em microsegundos, já está armazenado em pulse. E basta utilizar a equação sugerida pelo datasheet, que é o tempo em microsegundos dividido por 58, e atribuir a variável distância centímetros. Aqui eu ainda usei um pouco de preciosismo e coloquei o valor de 58,82. E aí vou demonstrar como o valor 58 foi determinado pelo fabricante. É muito simples. Sabemos que 340 metros por segundo é a velocidade do som. Convertendo isso para centímetros por segundo, é só multiplicar por 100, ou seja, 34.000 centímetros por segundo. E aí eu quero saber, vamos colocar os comentários aqui, eu quero saber no tempo de 1000 microsegundos, que é 1 segundo, temos 34.000 centímetros por segundo. Converti para segundos. Utilizamos microsegundos e sabemos que é 34.000 centímetros por segundo. E aí precisamos do tempo em microsegundos para 1 centímetro. Regra de 3, simples. E aí multiplicamos 1 milhão por 1, fica 1 milhão.
e x, que é o que temos que descobrir, por 34.000. Como o eco vai e retorna, temos que fazer aquela compensação dividindo por 2. Já podemos de cara dividir 34.000 por 2, que dá 17.000. E aí, pela regra de 3, teremos que x vai ser igual a 1 milhão dividido por 17.000. Fazendo isso na calculadora, 1 milhão dividido por 17.000, 58,82. Ou seja, pegando o período em microsegundos e dividindo por 58,82, temos a distância em centímetros, com este equacionamento básico aqui. E aí tudo o que precisamos fazer é imprimir na serial, com o comando serial.print, e aí ln ele já dá uma quebra de linha, a variável distância centímetros. E damos mais um delay de meio segundo, que a cada meio segundo ele imprime no serial monitor o valor medido. E aí a função TrigPulse, que está aqui embaixo do loop infinito, é simplesmente utilizar digital write para botar o pino de trigger em high e um delay de microsegundos de 10, que são os 10 microsegundos requeridos, e depois colocá-lo em nível baixo de novo. O código já foi compilado para o Arduino, vamos observar agora na prática e monitorar a distância medida pelo nosso sensor na serial monitor aqui da IDE. O setup de testes está aqui, temos aqui um obstáculo, uma régua para monitorar a distância real, o sensor de ultrassom e as conexões feitas no Arduino do Emila9. Estamos também monitorando o trigger e o eco com o osciloscópio. Canal 1 está monitorando o trigger, aquele pulso de 10 microsegundos, e o canal 2 é a resposta do eco, que é diretamente proporcional à distância, como já demonstramos na última aula de Arduino. Aqui no computador vamos aqui em Serial Monitor, e vejam que a nossa distância está sendo medida. Vamos conferir na régua como está a distância medida pelo sensor. Serial mostra 7,5 centímetros mais ou menos, e é o que a régua está nos mostrando. Vamos afastar um pouco o bloco. Agora estamos em 14, um pouquinho mais, ele está mostrando 13,8. Ou seja, a precisão de mais e menos 1 centímetro, prevista pelo datasheet do sensor de ultrassom, está coerente. Ele pode ter até 1 centímetro de erro para mais ou para menos. Mais um teste para verificar, diminuindo a distância. Agora estamos em 2,9 centímetros. E, de fato, o bloco encontra-se a 3 centímetros do sensor. O que indica que o primeiro código desenvolvido está funcionando. Estou aqui com a biblioteca HCSR04 Ultrasonic e ela já está na pasta Libraries do Arduino. No caso, o meu atalho é aqui em Program Files 86 Arduino Libraries. Aí você vê a pasta em que seu Arduino está instalado, a IDE, vai na pasta Libraries e aqui dentro você descompacta o arquivo do sensor de ultrassom. Aí você abre a IDE e, abrindo a IDE, você pode conferir se deu tudo certo em File, Examples, e aí a biblioteca deve estar aqui nesta lista. Aqui está ela, HCSR04 Ultrasonic. E aí vamos pegar o Ultrasonic Demo, clique e vai abrir o exemplo de demonstração da biblioteca. E aí está, ele tem uma breve explicação. Vejam que o trigger pin é no 12 e o echo pin é no 13. Aí vamos modificar isso em relação ao nosso hardware inicial. Aqui ele cria um objeto para o Ultrasonic chamado Ultrasonic e utiliza os dois pinos designados na define. Vejam que aqui também foi utilizada a diretiva define para mapear o hardware do sistema. Na Void Setup ele só precisa iniciar a comunicação serial com 9600 de bound rate e ele cria variáveis locais aqui no Void Loop.
para medir a distância em centímetros e em polegadas. Este código aqui exemplifica também em polegadas. E aí uma variável do tipo long, chamada microsec, que atribui esta função reservada da biblioteca, ultrasonic.timing. O ultrasonic é o objeto declarado no começo aqui. E aí só ele atribui estes valores às variáveis de centímetro e polegada e manda imprimir aqui com a função e atualiza a cada 1 segundo. Aí vejam que todo o equacionamento que fizemos no código desenvolvido está implícito aqui nesta biblioteca. Não temos que nos preocupar com o pulso de trigger, nem nada disso. Uma das vantagens do uso de bibliotecas é este: economizamos tempo e facilita a programação. Como desvantagens, tem a questão de não termos o acesso ao nível mais baixo de abstração e muitas vezes isso faz falta. Vamos testar este código dando um upload. Upload concluído, vamos trocar aqui o nosso hardware, vamos colocar o trigger no pino 12 e o eco no pino 13. Observem, no osciloscópio já temos o sinal de trigger e temos também a resposta do eco à distância do sensor. Vamos agora conferir no monitor serial. Serial monitor aberto e vejam que está demonstrando 11,7 centímetros. E estamos em 10 centímetros, ou seja, está um pouco deslocada esta precisão. Aí está uma das desvantagens em utilizar bibliotecas, mas enfim, está funcionando. Agora estamos em 12,5 e ele demonstra 12,8 e 5 polegadas. Está numa precisão adequada, um pouquinho além do que o datasheet prevê para o HCSR04. Mas é mais um exemplo e o bom é que é um código muito rápido de ser desenvolvido, aproveitando o uso da biblioteca Ultrasonic, que está disponível para download para você. Então este é mais um exemplo e mais um projeto para você estar utilizando com o seu Arduino. Faça os testes aí em sua casa e não deixe de comentar os resultados aqui no YouTube. Então esse foi mais um vídeo do curso de Arduino aqui do WR Kids Channel. Como sempre, clique em gostei e compartilhe com todo mundo este vídeo, que isso nos ajuda pra caramba. Se é novo aqui no canal, clique em se inscrever para não perder nenhum vídeo, nenhuma novidade, nenhuma promoção aqui do WR Kids Channel. Qualquer dúvida, não deixe de comentar aqui embaixo e também comente o que está achando do nosso curso de Arduino. Não perca nossos demais vídeos semanais, nos siga em todas as redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, Vine e continue nos acompanhando. Muito obrigado por assistir como sempre, aquele abraço e até a próxima! Obrigado por assistir a mais um vídeo. Agora clique em gostei para divulgar o nosso trabalho em suas redes sociais. Inscreva-se no canal WR Kids, assim não perderá nenhuma novidade e compartilhando o nosso conteúdo estará concorrendo a prêmios. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/WRKids. Siga-nos no Twitter, @WagnerRambo. Mande-nos e-mails com dúvidas, críticas, sugestões, elogios para wrkids@wrkids.com.br. Acesse a nossa página na internet, wrkids.com.br. Confira todos os artigos e os produtos que temos a oferecer. WR Kids. Robótica sem obstáculos.